Olá, boa tarde. O NT Sul desta terça-feira, 25 de maio, já está começando e traz as principais notícias do dia para você. Confira agora os destaques. Casos de coronavírus em Cachoeira do Sul seguem aumentando, o HCB continua lotado. Com a gravidade da situação, o comércio fecha as portas novamente. Eu não tenho nenhum constrangimento de tomar as medidas mais duras que tiverem que ser tomadas. Quer dizer, não terão em mim nenhum tipo de prefeito constrangido ou preocupado politicamente ou eleitoralmente. Terça-feira é dia de vacinação contra a Covid, inclusive com a aplicação da segunda dose da Coronavac para mais senhas. Nesta semana tem o Dia do Desafio, o formato vai ser mais uma vez diferente e a gente conta os detalhes. No quadro Raio-X da Saúde, o assunto é a vacinação contra a influenza. E tem reportagem especial vindo aí. O repórter Lucas Nascimento, do programa Entre Família, veio a Cachoeira do Sul para conhecer a encrenca iguaria do município. A gente vai contar um pouco dessa novidade. E claro, tem também aqui no NT Sul a sua participação aqui no nosso jornal, então envie a sua mensagem com uma opinião, com o seu recadinho para o nosso WhatsApp. Anote aí o número, é o 51997697129. Se você estiver assistindo a gente pelo Face, em facebook.com/TV Cachoeira, é só comentar aí na nossa live, viu? Participe porque o NT Sul já está no ar. Faltam 5 dias para o especial de 15 anos do Anjos da Esperança. Vem agradecer a Deus conosco, aqui na TV Novo Tempo. A gente abre o jornal NT Sul atualizando os números da Covid-19 em Cachoeira do Sul. Ontem foram registrados mais 32 casos confirmados e outros 60 suspeitos no município. Mais 33 tiveram resultado negativo e 103 são considerados recuperados da doença. Com isso, Cachoeira passa dos 8.000 casos de coronavírus. São 8.030. 248 seguem como suspeitos, aguardando resultados de testes. E 7.260 já foram descartados até o momento. 7.225 já estão recuperados. 121 foram a óbito com a Covid-19. O Hospital de Caridade e Beneficência está com 36 pacientes internados na área Covid, 19 na ala de UTI e 17 na enfermaria. A Prefeitura de Cachoeira do Sul publicou hoje um novo decreto. As medidas mais rígidas determinam o fechamento do comércio presencial e também proíbem as aulas presenciais. O prefeito José Otávio Germano adotou medidas mais rígidas e convocou a imprensa de Cachoeira do Sul para anunciar as novas regras. O encontro foi no gabinete. Procuradora jurídica, secretário municipal da Saúde e o superintendente do Hospital de Caridade e Beneficência participaram. Os números apresentados, mais uma vez, foram alarmantes. Como principal agravante da nossa região, o índice de transmissão, o índice de novos casos, que na região de Cachoeira do Sul chega a 483,7 casos a cada 100 mil habitantes, enquanto que no Rio Grande do Sul são 262 casos para cada 100 mil habitantes. Essa é uma média dos últimos 7 dias. E essa média acaba impactando depois na ocupação hospitalar, tanto de leitos clínicos quanto de leitos UTI. Leitos que esgotaram. No HCB, 19 pacientes estão na UTI e 17 na enfermaria. Os dados são do último boletim. A taxa de ocupação de leitos UTI segue em mais de 150%. Então, o número de internação por SRAG, que chama Síndrome Respiratória Aguda, em março foi 140. Se a gente mantiver a média da última semana, nós vamos chegar a 137 no mês. Então, nós estamos igual a março, no pior momento da pandemia. E a UTI hoje não está pior do hospital, porque ainda se conseguiu 4 transferências de sexta-feira para cá. E mesmo assim nós estamos com 2 pacientes que estão no pronto atendimento, quer dizer, não estão recebendo o devido cuidado de UTI. São pacientes que precisam de cuidado de UTI, mas não tem, né? É aquilo que o hospital consegue disponibilizar naquele momento. Nós temos 10 leitos de UTI
Covid mais 7 extras, que estão sempre ocupados. Para evitar o colapso do sistema hospitalar, a Prefeitura publicou nesta terça-feira um novo decreto. Com as regras, o prefeito busca diminuir a circulação de pessoas. O prazo vai depender exatamente da população. A população atendendo o nosso pedido, atendendo a necessidade de cumprir com o que está sendo colocado, mais rapidamente nós poderemos fazer as liberações. Agora, se não cumprirem, mais demorado vai ser. Eu já não coloquei prazo final exatamente para dividir com a população, com a comunidade, com as pessoas, a decisão de quando que isso vai parar. Eu não tenho nenhum constrangimento de tomar as medidas mais duras que tiverem que ser tomadas, no sentido de cuidar, preservar a saúde das pessoas que moram e que vivem em Cachoeira. Quer dizer, não terão em mim nenhum tipo de prefeito constrangido ou preocupado politicamente ou eleitoralmente, nenhum tipo de preocupação e constrangimento para fazer e tomar todas as decisões que tiver que tomar para defender a saúde das pessoas. O decreto de número 50 impõe regras para comerciantes, prestadores de serviços, indústrias e outros setores, como explica a procuradora jurídica. Vão poder funcionar no regime de teleentrega, as atividades do comércio essencial e não essencial. As exceções no comércio serão supermercados e farmácias, que poderão ter atendimento presencial. Os serviços poderão funcionar, e aí inclui todos os serviços, com atendimento de um cliente por vez, não interessando o tamanho do estabelecimento, somente poderá ser atendido um cliente de cada vez. Aquelas atividades que estavam proibidas, como casas noturnas, pubs, bares e similares, cinema, eventos, quadras esportivas serão fechadas também para esportes individuais em dupla, que estavam sendo permitidos, não vão mais ser permitidos. Todas essas atividades que eu referi permanecem suspensas. O ramo da alimentação poderá funcionar também somente com teleentrega, durante todo o dia até às 23 horas. O horário de restrição do comércio é às 20 horas. Inclusive o meio-dia o restaurante. Restaurantes, inclusive, ao meio-dia, né? Então, durante todo o dia, até às 23 horas, poderão funcionar somente por teleentrega. O comércio até às 20 horas. Nós teremos suspensão de todas as atividades de ensino em todos os níveis, na rede pública, estadual e municipal e na rede privada. As atividades presenciais vão ficar suspensas. O texto completo com todas as regras está disponível no site novotempo.com/NTSul. Depois do mês de março, quando terminou a bandeira preta, que as atividades começaram a ser retomadas, a gente vê que os números, infelizmente, voltaram a crescer. Então, a gente faz essa paralisação agora, pensando que daqui 10, 15, 20 dias a gente possa ver uma melhora nos números e consiga, aí, quem sabe, restabelecer uma certa tranquilidade, né, na saúde do nosso município. E depois aí desse novo decreto aqui de Cachoeira do Sul, determinando o fechamento do comércio, paralisação das aulas presenciais, a gente girou hoje pela cidade a nossa reportagem e algumas lojas estavam abertas, né? Não houve aí um fechamento geral. Nós entramos em contato também com o setor de fiscalização da Prefeitura e o que nós ouvimos é que nesse primeiro momento multas não estão sendo aplicadas, as lojas estão sendo notificadas e que a reincidência, portanto, vai ocasionar multas. Nós estamos acompanhando isso e já quero convidar você que está em casa a interagir com a gente, a dar a sua opinião sobre isso, como a cidade está sendo impactada por esse novo fechamento, também sobre a questão do aumento do número de casos da Covid, o número de mortos, né, que foi considerável no fim de semana aqui no município. Mande a sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp 51997697129 ou então nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, nós temos as nossas lives. Queremos ouvir você especialmente sobre esse tema que diz respeito a toda a nossa comunidade, né? Seja pela questão da saúde, tão importante, quanto também pelo aspecto econômico, né, do comércio que agora está sem funcionar novamente. Gente, o Ministério da Saúde anunciou o envio de uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 para o Rio Grande do Sul. São 37.440 doses da Pfizer e 353.250 doses da AstraZeneca.
Iniciaram hoje as aplicações da primeira dose das 720 vacinas da Pfizer. A gente noticiou, inclusive, ontem, que estaria vindo para Cachoeira. Os quesitos desse imunizante a respeito da refrigeração, diluição e preparo para aplicação é diferente. E por isso, nessa fase, a Secretaria da Saúde não planejou drive-thru e decidiu ampliar a vacinação, colocando os 9 postos da rede à disposição. Também foi possível avançar na linha de públicos que já podem receber a primeira dose. Então, atenção, porque nós vamos conferir quem pode fazer essa vacina. São gestantes com comorbidades, deficientes, permanentes ou graves, pessoas com comorbidades a partir dos 18 anos, idosos com 60 anos ou mais que ainda não tenham se vacinado, profissionais da educação de níveis básico, médio, universitário, profissionalizante ou EJA, educação de jovens e adultos, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, caminhoneiros e trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. E como eu mencionei, agora os locais de vacinação foram ampliados. Nós vamos ver também quais postos estão aplicando essa vacina. Então, atenção, o S1 no prédio do INSS, também o S4, o antigo Centro Social Urbano, e o S14 no bairro Marina. Também é possível tomar o imunizante na ESF1, no bairro Promorar, ESF2, no bairro Carvalho, ESF3, bairro Noêmia, ESF4, no bairro Barcelos, ESF5, no bairro Tupinambá e ESF7, no bairro Ponte Verde. E também tem imunização para quem está esperando a segunda dose da Coronavac. Nós vamos ver agora na nossa tela essas informações. Então, atenção, não confunda com essas informações que a gente trouxe aí da Pfizer. Agora nós estamos falando de Coronavac, segunda dose. Vamos aqui para a tela, então, ver esses detalhes a partir de terça-feira, a partir de hoje. E aí tem essa distribuição de senhas. Então, estão sendo atendidas as senhas de 800 a 1.000. Onde que é possível fazer essa segunda dose? O S1, das 7 às 11h30, horário que já passou, Portanto, sobra o horário da tarde, de 1h30 até às 16, 13h30 às 16. Na US4, das 7 às 12, também horário que já venceu, Foi hoje de manhã, as aplicações aconteceram. Mas, se você está nessa faixa de senhas, pode se vacinar também na US4, das 13 às 16. E olha só, não vai ter vacinação na US14, no bairro Marina, porque não tem mais senha para ser retirada. A mesma coisa no drive-thru, que não está nos planos por enquanto. Quem tem senha para tomar a vacina no drive-thru e perdeu a sua data de vacinação, pode ir até o S1 ou o S4 para se imunizar. A gente segue falando de vacinação porque é hora de atualizar como anda a imunização aqui em Cachoeira do Sul. Então nós vamos voltar aqui para a nossa tela e nós vamos ver os números agora da vacinação. Total de vacinados. Então nós temos aqui segunda dose, o total aí de imunizados 12.957, aqueles que receberam apenas a primeira dose 28.280. E a gente tem aqui uma categorização, pelas diferentes faixas. Pessoas com 60 anos ou mais, 17.528 receberam a primeira dose, 8.995 receberam também a segunda. Trabalhadores em saúde, 3.954 receberam a primeira dose, 2.924 receberam a segunda. Trabalhadores em segurança, 280 receberam a primeira dose e 24 receberam a segunda. Gestantes puérperas, comorbidades e síndrome de Down, 3.426 pessoas receberam a primeira dose, mas ainda não teve aí o tempo suficiente para o recebimento da segunda, portanto, não estão completamente imunizados, Atendimentos domiciliares, 763 de primeira dose, 563 de segunda dose. Indígenas, quilombolas, idosos e deficientes institucionalizados, nós temos aqui 605 que já receberam a primeira dose, 451 que receberam a segunda dose. Vamos agora dar uma olhadinha nos professores aqui, os profissionais da educação. 1.465 receberam a primeira dose, mas também os professores não receberam ainda a segunda dose, portanto não estão completamente imunizados. Mesmo caso, população privada de liberdade, aqueles que estão presos, 217, pessoas em situação de rua, 42 foram vacinadas também em primeira dose, ainda precisam da dose de reforço. Esse é o panorama da vacinação aqui em Cachoeira do Sul. O Sistema Prisional Gaúcho autoriza até o próximo dia 31 a visita presencial humanitária.
A decisão foi apresentada na ordem de serviço conjunta pela Secretaria da Administração Penitenciária e pela Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP. A liberação é nos moldes da visita social expressa na readequação do plano de retomada gradual e controlada das visitas no sistema prisional. Somente uma visita de um único familiar poderá ser realizada em local específico com ventilação, aberto ou arejado, com demarcações diárias, utilizando-se cadeiras e mesas, com distanciamento de 1,5 metro entre si. A visita não pode ultrapassar o tempo limite de 2 horas, ficando a regulação a critério do estabelecimento prisional por meio de uma normativa interna, observando sempre o número de presos e visitantes. O convidado deve agendar previamente a visita humanitária no estabelecimento onde está recolhido o seu familiar, a fim de evitar aglomerações. É proibido o ingresso de visitantes menores de idade, com mais de 59 anos, gestantes, indivíduos sintomáticos ou pertencentes ao grupo de risco. Cada sistema prisional é responsável pela organização da escala. É obrigatório o uso de máscara durante todo o período de visitação e os locais onde vai ocorrer os encontros devem passar por higienização frequente e adequada. Será feita a conferência da temperatura dos visitantes, que também devem preencher uma autodeclaração de ausência de sintomas. Fica vedada a presença em galerias e pavilhões que estejam em quarentena por conta de suspeitas de infecção da Covid-19. As visitas vão ser automaticamente suspensas no caso de infecção e de surtos de coronavírus em pessoas privadas de liberdade que receberam a visitação neste período. E uma informação adicional aqui sobre a vacinação em segunda dose da Coronavac em Cachoeira do Sul, que a gente trouxe agora há pouquinho aqui todos os detalhes na nossa tela, né, sobre as senhas que estão sendo atendidas, de 800 a 1.000, destacando que essa vacinação não é apenas hoje, essa vacinação continua nas unidades de saúde que nós citamos aqui anteriormente. Portanto, naqueles horários, né, no horário da manhã, no horário da tarde, essa vacinação continua exclusivamente para quem está nessa faixa de senhas, continua, portanto, amanhã. Gente, a primeira parcela do 13º do INSS começa a ser paga hoje. Ela foi antecipada para esse mês por causa da pandemia de Covid-19. Os depósitos ocorrem até 8 de junho. Já a segunda parcela vai ser paga entre 24 de junho e 5 de julho. As datas são distribuídas conforme o dígito final do benefício, começando pelos segurados de final 1 e terminando nos de final 0. Essas datas valem para quem recebe aposentadorias, auxílios e pensões de até um salário mínimo. Para quem ganha acima do mínimo, o calendário é um pouco diferente. A primeira parcela vai ser paga de 1º a 8 de junho e a segunda de 1º a 7 de julho. Começam a receber os segurados de final 1 e 6, passando para 2 e 7 no dia seguinte e terminando nos finais 9 e 0. Amanhã, quarta-feira, o SESC promove mais uma edição do Dia do Desafio, como acontece todos os anos. Apesar das restrições, a ação que estimula a realização e registro de uma atividade física vai ser mantida, só que de uma forma diferente. A repórter Lena Caetano foi até o SESC para conferir os detalhes. Daniel, este ano o Dia do Desafio vai ser diferente também em função da pandemia. Acontece amanhã e de forma online, praticamente 100%. O Diego está com a gente para nos dar mais detalhes sobre essa atividade, Diego, que esse ano não vai ser competitiva, né? Mas, de qualquer forma, o objetivo principal de mobilizar o pessoal à prática esportiva vai ser mantido. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente, a gente vai manter a ideia do desafio, né? Instigando então a prática da atividade física, respeitando todas as regras, né, de distanciamento, né, cuidados, né, a questão da máscara para o praticante que vai fazer atividade física, né, mas todo de forma online. Então os desafios vão partir da página do Facebook do SESC RS, do SESC Cachoeiro do Sul. Instigamos a pessoa à prática da atividade física, ela no seu local, em casa, no seu trabalho, vai fazer essa atividade física, postando nas páginas sociais com as hashtags, né, do Dia do Desafio Online, e marcando o SESC RS e o SESC Cachoeiro do Sul. Já está participando automaticamente a partir daí? Exatamente. Postou o vídeo e marcou, então já vai estar participando, né, do Dia do Desafio. Já está sendo contabilizado a participação dessa pessoa junto ao Dia do Desafio. Para essa motivação online, Diego, o que vocês prepararam?
Pois então, o Sesc RS ele já tem uma programação, né? E o Sesc Cachoeira, então, em cima disso, montou algumas outras atividades. Partindo das 9 horas da manhã, nós vamos ter a aula online, gravada aqui mesmo no Sesc Cachoeira. Posterior a isso, nós vamos ter o Desafio Kids, onde o pessoal do Sesquinho vai montar essa atividade para as crianças. Passando para a parte do meio-dia e 15, meio-dia e 20 aproximadamente, nós vamos também ter uma aula de HIIT. Posterior a isso, voltamos para a atividade Kids, novos desafios do Sesquinho. E ainda assim, na parte da tarde, vamos ter então algumas coisas voltadas para a maturidade do Sesc Cachoeira, que engloba o Sesc RS, que é então um flashback, né? Que aí o Sesc RS está organizando, nós vamos compartilhar. Posterior a isso, às 19 horas, então, nós vamos ter capoeira para todos. Vai ter um rapaz, nosso aluno da academia, ele topou o desafio, vai vir aqui junto com o filho dele, e aí sim vai fazer então esse desafio de capoeira, partindo desde a iniciação até mesmo ao adulto, né? Então, como ele mesmo colocou o nome, Capoeira para Todos, né? Esse ali vai ser o nosso foco final, vamos dizer assim, do dia do desafio. Diego, vai ser um dia inteiro de lives, de atividade pela internet, motivando as pessoas. Mas diga-se de passagem que o objetivo maior é que as pessoas, por pelo menos 15 minutinhos, parem um pouquinho para alguma prática esportiva. Exatamente. O desafio em si, ele já busca essa ideia, né, da prática da atividade física. E desse ano, né, como todo, não muda, então é instigar a pessoa a fazer atividade física, respeitando todas as regras, mas principalmente nesse período longo que se tem de pandemia, o sedentarismo foi uma coisa que agravou muito, né? Então o desafio ele vem com esse intuito de instigar a pessoa a fazer atividade física de uma forma saudável, começando nos 15 minutinhos, né? E por que não depois seguir, né, todo um período à frente. O dia do desafio do Sesc também, além da atividade física, tem a parte solidária, né? O que vai ter nesse sentido? Exatamente. A gente também mantém, né, então, parceria junto com o Mesa Brasil, o desafio solidário, que é arrecadar alimentos. E nesse dia a gente está com um intuito maior, priorizando as caixas de leite, né? Então a gente está chegando numa época de frio, onde que, né, acolher as pessoas e com um calor a mais sempre é importante. Então, para quem puder e quiser doar junto ao Mesa Brasil, Sesc Cachoeira do Sul e até mesmo todo o estado, que pode doar então caixas de leites ou até mesmo então qualquer outro gênero do alimento, né? Então, o Mesa Brasil está sempre à disposição para toda essa parte daí. É só entregar no Sesc então durante o dia? Exatamente, fazendo toda essa entrega no Sesc ou até mesmo no Senac e o FEComércio, né? Estão como parceiros junto no dia do desafio, são pontos de coletas, né? E também temos, né, outros parceiros pela cidade, que são as academias, elas entraram em parceria conosco, lançando os desafios internos, então, na páginas deles, e, consequentemente, eles são pontos de coleta também. Tá bom, então. Diego, obrigado por tua participação e você que nos acompanha, fica aí o recado, a dica. Amanhã, então, de manhã você já começa a se organizar, então, na empresa, em casa, você que está home office ou você está com a família, elabore alguma atividade, registre, publique na sua rede social, marque a hashtag Sesc Cachoeira e Sesc RS e você já estará participando do dia do desafio. E durante o dia, né, Diego, se quiser, traz um alimento, uma doação aqui, que vai ser beneficiado, vai ser direcionado, melhor dizendo, para o Mesa Brasil. Daniel, essas são as informações e é claro que, mais uma vez, nós da TV Novo Tempo, da TV Cachoeira, vamos participar, né? Isso aí, obrigado, Lena, pelas informações, né, nesse momento aí de algumas dificuldades por conta da pandemia. Cuidar da saúde é ainda mais importante, com todos os cuidados, né? Atividade física é uma atividade muito importante para a nossa saúde. Bom, é hora da sua participação, nós queremos saber a sua opinião sobre os principais fatos do dia e nossas redes sociais estão completamente à sua disposição. No nosso WhatsApp você pode mandar uma foto, pode mandar um áudio, pode mandar um vídeo para a gente, aí a gente coloca aqui na nossa telinha, o 51997697129. Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. E desde cedo nós começamos a estimular já os nossos telespectadores, a questionar sobre o fechamento do comércio, né, que mais uma vez vamos dizer assim, adotado como medida para conter a propagação da pandemia no município de Cachoeira do Sul, e os internautas todos muito chateados com essa situação, dizendo que acham que a situação poderia ter sido contornada se outras aglomerações tivessem sido contidas ao longo do tempo, né, aos fins de semana, aos sábados e domingo aqui, e que o comércio está sendo penalizado. Esse é um sentimento, né, que a gente vê nas redes sociais desde cedo, lá no nosso Facebook, e aqui nas mensagens da nossa live vem mais ou menos nesse sentido. Então vamos ver algumas aqui.
A Gisele Dutra, boa tarde. Gostaria de saber por que, ao invés de fiscalizar para valer as aglomerações clandestinas, a primeira medida é fechar o comércio, onde se segue todos os protocolos, e por que mercados também não são obrigados a vender somente por tele? Questiona aqui a Gisele Dutra. Obrigado, Gisele, pela sua participação. Destacando aqui que a gente não faz nenhum tipo de juízo aqui em relação a as mensagens que estão chegando, portanto, vou colocá-las aqui no ar, independentemente de você concordar, discordar dessas medidas. A gente quer justamente trazer o sentimento, né, que o nosso telespectador traz nas suas interações. A Cleusa Madri destaca aqui, boa tarde, por que as academias estão abertas? Tinham que estar fechadas. Opinião da Cleusa. Obrigado, Cleusa, pela sua participação. A Lélia Lima também está com a gente aqui. A Gislaine Amaral, ela faz aqui uma pergunta sobre quais postos de saúde ainda tem o teste rápido. Gislaine, a informação que a gente colheu com a Secretaria de Saúde esta semana, todos os postos têm acesso ao teste rápido, mas eles não estão sendo aplicados, vamos dizer assim, absolutamente a todas as pessoas. Então, quando uma pessoa tem algum tipo de sintoma ou teve contato com alguém que confirmou para a Covid, aí os testes são aplicados. Mas, em tese, todos os postos deveriam ter o teste rápido, conforme a gente apurou. A Lorena Moraes está com a gente aqui, tem vários outros, já já a gente continua falando aqui de Face e também das participações do nosso canal do YouTube, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Nós vamos agora para a tela, vamos ver aqui os recados que estão chegando pelo WhatsApp. A Isabel, se tivessem vacinado a população em 2020, não estaríamos passando por isso, mas liberaram tudo quando não era hora. Eu estou em casa desde 2020 me cuidando. Só saio quando é necessário e com todo cuidado. Estou esperando a segunda dose, diz aqui a Isabel. Obrigado, Isabel, pela sua participação, pelo seu relato e persistência, né, nos cuidados aí com a saúde. Quem mais? O Renato Moraes também está com a gente. Lockdown é só para prejudicar o comércio, pois as pessoas andam na rua como se nada estivesse acontecendo. E pior, aglomerados, sem máscara. Falta muita conscientização das pessoas. Opinião do Renato Moraes. Obrigado, Renato, pela sua participação. Temos mais aqui, vamos ver mais alguns recados. A Adriana, não adianta sacrificar o comércio enquanto as entradas da cidade estiverem livres. Temos que ter barreiras sanitárias com testagem para todos que entrarem na cidade. Isso é defender o cidadão. A opinião aqui da Adriana. Obrigado, Adriana, pela sua participação. E eu quero finalizar aqui mandando um abraço especial para a dona Eva, que está nos acompanhando lá em Três Vendas, interior de Cachoeira do Sul. A gente agradece de coração pela companhia. Gente, olha só, você sabe que o NT Sul e também toda a programação da TV Novo Tempo ela é bancada pelo projeto Anjos da Esperança, né? E esse programa chega aos seus 15 anos. Por isso, dia 29 de maio, coloque na agenda aí essa data, dia 29 de maio, tem uma super celebração desses 15 anos do Anjos. Então se prepare para agradecer com a gente por esse projeto que tem ajudado a transformar vidas. Você vai conhecer histórias de pessoas que são doadoras do projeto e que foram beneficiadas por ele. Vai ser no sábado, dia 29 de maio, a partir das 8 horas da noite, aqui na tela da TV Novo Tempo. Participe dessa grande festa e venha agradecer com a gente. Anjos da Esperança, 15 anos transformando vidas. No próximo bloco, a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e ainda, no quadro Raio-X da Saúde, Francisco Bastos fala sobre vacinação contra a influenza. E tem reportagem especial vindo aí. O repórter Lucas Nascimento, do programa Entre Família, veio a Cachoeira do Sul para conhecer a encrenca, uma iguaria do município. A gente vai contar um pouquinho dessa novidade. O NT Sul volta já já. Meio-dia e 33, o NT Sul já está de volta aqui na TV Novo Tempo e a gente fala agora da previsão do tempo para Cachoeira do Sul e também para todo o estado gaúcho. A semana segue com um pouco de frio e tem céu claro. Vamos ver agora os detalhes. Terça-feira em Cachoeira do Sul tem sol e quase nenhuma nuvem. Temperatura mínima 7 graus, máxima 19. Quarta-feira, do ponto de vista da meteorologia, vai ser praticamente uma repetição de terça, com sol entre nuvens e temperaturas ligeiramente mais elevadas. Mínima 8 graus, máxima 20. Quinta-feira deve ter sol entre nuvens e temperaturas um pouquinho menos frias. Mínima 10 graus, máxima 21. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira.
O sol predomina no Rio Grande do Sul hoje sob uma massa de ar seco, frio e de alta pressão atmosférica. Amplos períodos de céu claro são previstos para a maioria das regiões. A temperatura se eleva rapidamente com o sol e a tarde deve ser bem confortável. O vento perde força com o afastamento do ciclone e vai ser calmo a fraco, exceto na orla gaúcha. Em Porto Alegre, temperatura máxima de 19 graus. Também 19 em Uruguaiana, na fronteira oeste, e em Passo Fundo, na região norte. Em Santa Maria, na região central, 18. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 20 graus. Também 20 graus em Pelotas e Rio Grande, região sul do estado. A equipe do DAER agiu rápido no conserto da ponte sobre o Arroio Capané, na localidade de Jeribá. A Secretaria Municipal do Interior chegou a anunciar o bloqueio do trânsito por conta do comprometimento da estrutura no trecho. Mas na tarde de ontem, o grupo de trabalho do departamento da Smith, responsável pela via, esteve no local, realizou a troca das madeiras danificadas e já liberou o trânsito de veículos nesse local. O acesso ao campus da Universidade Federal de Santa Maria, na estrada estadual VRS 809, vai receber intervenções de infraestrutura a partir da destinação de emenda de R$ 287 mil do senador Lazier Martins. O anúncio da emenda foi feito pelo vereador Dudu Moisés em visita ao prefeito José Otávio Germano na semana passada. O projeto de asfaltamento do acesso foi feito em 2019 entre a Secretaria Municipal do Planejamento e a Universidade. Agora, com a destinação da emenda, além da cobertura asfáltica, vai ser realizada a pintura e sinalização da via. O projeto já tem aprovação do DAER, necessário por se tratar de uma obra numa estrada estadual. E a gente vai aqui para mais uma rodada de interatividade. Vamos ver o que estão dizendo os nossos telespectadores, os nossos internautas. E a pauta não poderia ser diferente, né? A maioria das pessoas falando hoje sobre fechamento do comércio, sobre as medidas restritivas aqui em Cachoeira do Sul e sobre o aumento, né, no número de casos da Covid-19. Por isso, nós vamos começar aqui mais uma vez com o WhatsApp 51997697129. É o número para você interagir, tem QR Code aí. Basta você apontar a câmera do seu celular para aquele QR Code e você já vai ser direcionado para o nosso WhatsApp para você interagir também. Comente, mande seu áudio, mande seu vídeo ou uma foto, se você quiser, e a gente coloca aqui na nossa telinha. Vamos ver aqui? O Rogério Pasquarim está com a gente, de Cachoeira do Sul. A prefeitura está corretíssima em tomar essas atitudes. A população não colabora. É só andar pelos bairros, balneários e interior para ver. Precisa sim aumentar a fiscalização, argumenta o Rogério Pasqualim. Obrigado, Rogério, pela sua participação e pela sua audiência com a gente aqui no NT Sul. A Patrícia Platti diz aqui o seguinte: não concordo com o fechamento do comércio. Vai gerar desemprego e fechamento de empresas. Tem que fiscalizar os bares e junções de fim de semana. É aí que está o perigo de contaminações. Alerta a Patrícia. Obrigado, Patrícia, também aí pelo seu recado e pela sua opinião, né, sobre essa situação aqui do município. A Sinara Martins diz aqui o seguinte: infelizmente o comerciante paga porque o povo não respeita. Aí uns pagam pela falta dos outros. Se todos tivessem um pouco de empatia, a situação já poderia estar melhor, diz aqui a Sinara, né? E aí o impacto maior, na opinião da Sinara, é no comércio que termina tendo que fechar para restringir a circulação, né? Obrigado, Sinara, pela sua opinião. A Fernanda está mandando mensagem para a gente aqui, fazendo uma pergunta. Queria saber se tem vacina para minha idade no posto da Marina. Tenho 31 anos. Fernanda, eu queria muito te dar essa boa notícia, viu? Mas, infelizmente, a resposta é que não tem ainda, né? Temos aí aquela faixa acima dos 60 anos, mas tende a demorar um pouquinho para chegar nas faixas mais baixas, né, de menor idade, a vacinação, não só aqui em Cachoeira, mas em todo o Brasil, por conta da disponibilidade de doses, tá bem? Então, por enquanto, vai ter que esperar, né? Obrigado aí pela sua participação e a gente fica na torcida, né, que isso seja abreviado. Nós queremos muito e precisamos, a população precisa de imunização, né? A participação aqui de Richelle Lara, de Cachoeira do Sul. A rua Nilo Fernandes Barbosa está com valetas e bueiros entupidos. Vizinhos já ligaram para a prefeitura, mas não foi resolvido. Tá feia a coisa por aqui. E tem foto aqui que chega pra gente, olha aí, ó, né? Tem umas valetas bem grandes aí, dá pra ver que a água desce, tem aí a colocação
provavelmente de brita, né, ou de algum rejeito de asfalto, alguma coisa assim, mas aí quando vem a chuva mais forte, esse espaço é deteriorado. Aqui desse lado dá para ver melhor aí um valetão, né, um perigo para alguém que transita à noite especialmente, né, as ruas não são assim tão bem iluminadas e aí tem o risco de cair, de se machucar nessa situação. Então é muito necessário que esse reparo seja feito pela Secretaria Municipal de Obras. A gente agradece aí aos telespectadores por reportarem para a gente essa informação. Bom, vai participando, porque daqui a pouquinho tem mais recados, tem mais opinião dos nossos telespectadores e a gente quer sempre construir o Telejornal NT Sul com o olhar atento, o seu olhar atento, né? E você que está em casa, que convive com diferentes situações aí no seu bairro, na sua rua, opine, participe, faça o NT Sul com a gente. Bom, a gente tem falado de vacinação da Covid-19, mas tem outra imunização em andamento que precisa também de atenção. É a vacina contra a influenza, a vacina da gripe. Esse é o tema do quadro Raio-X da Saúde de hoje. Todos temos consciência que estamos vivendo tempos difíceis em termos de saúde pública. A Covid-19 vem assolando a população de maneira muito incisiva e parece que não vai dando trégua. Quando a gente acha que passou, novamente surge uma nova onda e mais pessoas são atingidas. Os esforços estão sendo feitos de toda maneira, embora que tenhamos algumas dificuldades, especialmente naquilo que é a nossa grande redenção, provada já em vários países, que é a vacina. Falando em vacina, ouvimos do Ministério da Saúde, das autoridades sanitárias, um outro problema aí relacionado com a disponibilidade de vacina. Existe a vacina, mas infelizmente a população não tem buscado tomar as doses necessárias. No caso, estamos falando da influenza ou da vacina contra a gripe. Neste momento, já passados praticamente 2 meses do início da campanha de vacinação, somente 20% da população ou do público-alvo buscou as unidades sanitárias, as unidades básicas de saúde, para tomar a dose, que ela é fundamental para enfrentarmos isto, que é uma doença que também causa extremos problemas para a saúde, para o serviço de saúde de maneira geral. Temos vários grupos e desde abril estão sendo propostas e chamadas essas populações-alvo para que se dirijam aos locais de vacinação, à disponibilidade de vacina, a todos os cuidados em termos de quesitos para evitar qualquer tipo de contaminação, mas tem que haver a iniciativa de cada um para que tenhamos uma cobertura vacinal suficiente. Os dados até hoje são somente de 20%, quando nós temos que atingir no mínimo 90% para termos uma eficácia da vacina. Então vai um apelo que aqueles que ainda não fizeram, aqueles que têm criança entre 6 meses e 6 anos, idosos, enfim, todos esses público-alvos, vá até as unidades básicas de saúde e façam a sua vacina. Nós já temos problemas que cheguem, então não vamos aumentar ou, digamos, desconhecer essa situação e levarmos mais dificuldades para o já comprometido sistema de saúde em nosso país. Basta uma ida a uma unidade básica de saúde, é gratuita, é pelo SUS e ela, logicamente, que causa grande cobertura e resultados extremamente satisfatórios para a população que se dispor, e é justamente isso, em termos de disponibilidade para buscar esta vacina. Nós sabemos que existem várias situações, a população está um pouco comprometida em termos de buscar alternativas, mas ao mesmo tempo está preocupada com todo este quadro, que ele é um quadro diferente do que tivemos nos últimos anos,
em termos de saúde pública, mas nós temos que justamente fazermos a nossa parte. Há a oferta das vacinas, as unidades de saúde do SUS estão disponíveis e nós temos que fazer a nossa parte. Vamos evitar que tenhamos, além do problema todo da Covid, também surtos aí de gripe e que eles são tão violentos quanto a questão do coronavírus. Só que para um ainda está um aspecto de dificuldades em termos da própria imunização, o que não é o caso da influenza. É o nosso papel de cidadãos, é o nosso papel enquanto pais, né? E isso não pode ser deixado numa questão secundária ou sem ser uma priorização. O que está havendo? Por que temos tão poucas pessoas vacinadas? Já que há esta oferta em quantidade suficiente e para todos os públicos-alvos. Pensemos nisso e nos agreguemos, todos enquanto cidadãos, para que tenhamos uma saúde mais qualificada e uma saúde em condições de enfrentar esses vírus que estão sendo muito nocivos para toda a população. O Rio Grande do Sul vai ser reconhecido internacionalmente como zona livre de febre aftosa sem vacinação. A Organização Mundial de Saúde Animal vai oficializar o novo status sanitário do estado durante a Assembleia Geral na quinta-feira pela manhã. O encontro vai ser por videoconferência. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai acompanhar a certificação em Brasília. O estado se prepara desde 2017 para obter o novo status sanitário. Como zona livre de aftosa sem vacinação, o Rio Grande do Sul vai ter acesso a mercados como Japão, Coreia do Sul, México, Estados Unidos, Chile, Filipinas, China e Canadá, alcançando até 70% dos compradores mundiais. A expectativa é de que haja um aumento nas exportações da carne gaúcha em cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares ao ano. A retirada da vacinação contra a febre aftosa, suspensa no estado desde março de 2020, representa também uma economia de 214 milhões de reais ao ano para os produtores gaúchos, levando em conta os custos das doses, a logística de distribuição, mão de obra e a perda de peso dos animais por reação à vacina. A Secretaria Municipal da Saúde deve colocar em funcionamento nesta quinta-feira o Centro de Combate à Covid-19 3. A proposta é direcionar as consultas de suspeitas de coronavírus ao novo serviço para desafogar o número de atendimentos da unidade de pronto atendimento, atendimentos da UPA, né? O centro vai ser instalado nas dependências do CTG Os Gaudérios e vai ter como foco os cuidados dos casos mais leves do coronavírus com encaminhamento dos casos graves para a rede de urgência, emergência ou então para a rede hospitalar. A expectativa da pasta é de mobilizar uma equipe de 20 profissionais na nova unidade, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e administrativo, assim como agentes comunitários de saúde, além de manter uma ambulância à disposição para as possíveis transferências. O Centro de Combate à Covid-19 vai funcionar todos os dias, das 9 da manhã às 9 horas da noite, sem intervalo. E a gente mostra agora a rapidez da evolução do coronavírus. A força com que chega, destrói a vida e desestrutura famílias. O cuidado que devemos tomar e a consciência da gravidade da situação que estamos vivendo, que não passou. Os relatos de familiares de quem não sobreviveu ao vírus mostram as faces dessa pandemia em mais um relato da campanha de conscientização promovida pela Prefeitura de Novo Cabrais. Derli Fredrickson, de 69 anos, morador da localidade de Aterrado, morreu como mais uma vítima da Covid-19 em 26 de abril. Bom, eu perdi meu pai há mais ou menos 19 dias já, né? Por complicações da Covid. Meu pai e minha mãe sempre se cuidaram durante toda essa quarentena, saíam muito pouco, quando saíam se protegiam. Eu fiquei muito feliz quando eles tomaram a primeira dose da vacina, fiquei aliviada. Só que com 10 dias de vacina, o meu pai começou a desenvolver sintomas de Covid, que eram sintomas de gripe, assim. E aquilo foi piorando,
e infelizmente ele precisou ser internado em 5 dias e em 14 ele faleceu. Meu pai não tinha nenhuma complicação de comorbidade, ou, tirando a obesidade, mas nunca tomou remédio contínuo, nada, não tinha pressão alta, não tinha diabetes, não tinha nada. Mas não venceu essa luta. Foi muito forte. A gente acredita que ele tenha se contaminado uma vez que ele saiu para ir num comércio e que ele voltou reclamando que as pessoas estavam sem máscaras e estavam muito, assim, aglomeradas dentro do comércio. Mesmo ele estando de máscara o tempo todo, a gente acredita que ele foi contaminado nesse momento. A minha mãe pegou também, por consequência, por estar em casa, só que ela já tinha mais tempo de vacina e aí a reação dela do corpo imune foi melhor do que a dele. E é uma dor que a gente vive hoje em dia, a gente fica pensando assim, né? Podia ter sido diferente de alguma forma, se talvez as pessoas se cuidassem mais, se conscientizassem que pode ser na sua família também. Tem muita gente aí que pegou uma versão leve do vírus e acha que tá tudo bem, porque se pegar de novo vai ser leve, mas na verdade os estudos mostram que não, que a reinfecção normalmente ela é muito mais grave do que a primeira, até porque o que a gente tem agora é uma variante que é mais intensa em sintomas e mais séria, e você acha que tudo bem, agora não vou pedir para ele botar a máscara, é meu vizinho, é meu tio, é meu primo, mas pode ser seu vizinho, pode ser seu tio, pode ser seu primo que vem contaminar a sua família, vem contaminar você. Não é mais só idoso que está morrendo hoje em dia, tem muita gente jovem que está morrendo. Há pouco tempo eu vi que uma pessoa faleceu no HTB com a minha idade. Eu quero viver muito mais ainda, eu tenho muita coisa para fazer, eu não quero pegar esse vírus, eu não quero correr esse risco. Eu acho que ninguém deveria correr, ninguém deveria apostar tanto assim que, quando chegar a hora eu vou. Não, a gente tem responsabilidade, a gente tem que fazer, a gente tem que proteger os outros, a gente tem que se proteger. Não dá para confiar que, quando chegar a hora vai. É verdade, quando chegar a hora vai, mas a gente também tem responsabilidade sobre isso. A gente também tem responsabilidade sobre a pandemia, né? E o questionamento que precisamos fazer como cidadãos nesta terça-feira é: o que eu e você podemos fazer para combater, né, para evitar que o coronavírus avance nas cidades em que moramos, na nossa cidade, na nossa família? Uma boa reflexão, né? Quem é de Cachoeira do Sul ou já visitou a cidade, com certeza já consumiu ou então conhece uma iguaria típica aqui do local, né? A encrenca. A gente já mostrou aqui no NT Sul a evolução do processo de produção e também que a encrenca é receita de família, passada de pai para filho. Essa história vai ser recontada e dessa vez para os telespectadores de toda a Rede Novo Tempo de Comunicação. Uma equipe de São Paulo está em Cachoeira gravando para uma série especial que vai ser exibida em agosto. O nosso colega Lucas, jornalista responsável pelo trabalho, conversou com a Helena Caetano. Então é isso, Daniel. O Lucas chegou segunda-feira em Cachoeira do Sul, já debaixo do mau tempo, já fez a primeira gravação. Hoje, terça-feira, começou o dia gravando também, com frio mesmo. E hoje ele vai embora já para bem longe de Cachoeira do Sul, fazendo um giro pelo país, né, Lucas? Para contar um pouco de histórias de famílias que vai ser veiculada na Rede Novo Tempo e também, é claro, aqui na TV Cachoeira. Tudo certo? Com certeza, viu? Prazer estar aqui com vocês, conhecendo um pouquinho Cachoeira. Prazer também estar com vocês. Exatamente, cheguei já por aqui gravando algumas coisas, já conheci um pouco da encrenca, que me chamou super atenção. Que história é essa de uma família que fala um pouquinho sobre encrenca, então corri para cá para saber o que era. Então a ideia realmente, já gravei hoje pela manhã com outra família que faz parte dessa série, a série Minha Família, que vai pro Entre Família. Conheci um pouquinho da história dele, uma família de agricultores. Foi super bom realmente conhecer a rotina deles, como é que funciona, a família toda envolvida nesse trabalho da agricultura e poder contar. Então foi bem legal o que você falou. Estou realmente rodando aí pelo Brasil, conhecendo essas histórias, trazendo essas histórias, né? Vai ser uma série de reportagens com 5 episódios, que vai cada lugar, cada região ter uma história diferente, que vai caracterizar aquele estado, aquela região. São famílias que têm algo muito legal para compartilhar. A gente está rodando o Brasil para saber um pouquinho mais dessas histórias e poder compartilhar com o pessoal de casa. O pessoal de casa não sabe, mas assim que disseram que o Lucas viria para cá e a gente teria que meio que mediar algumas histórias para ele poder contar para os telespectadores,
Primeiro, a gente conseguiu, com a ajuda do pessoal da Emater, essa família de produtores familiares, que o Lucas foi lá, e também, é claro que não poderíamos deixar de apresentar para ele a nossa encrenca, a família de Cachoeira do Sul, que tem uma receita tradicional da famosa encrenca, e o Lucas conheceu essa família e conheceu também todo o processo de produção da encrenca, né, Lucas? Não, a ajuda de vocês foi demais, demais, eu sou muito grato realmente. Quando eu entrei em contato, conversei com vocês me deram pontuar algumas histórias, foi incrível. E realmente, ouvir essa encrenca me chamou muito a atenção. Falei, como assim? O tema encrenca, o pessoal lá encara de uma outra maneira, porque pra gente realmente envolve briga, alguma coisa assim, me chamou muita atenção, só coisa boa realmente. Então eu fui lá, conversei com a família, conheci todo o processo, como é feito ali realmente onde eles moram, tudo, e depois a venda na rua. E conversei com o pessoal, os clientes realmente, por onde passa aquele sininho, por ali, aquele barulho, o pessoal já sai na frente assim, a encrenca tá chegando. E conversei com eles, contaram que pra eles aqui pra Cachoeira, a encrenca realmente tem um outro sentido, e foi isso que eu tentei mostrar na reportagem. Lucas, saindo daqui, hoje tu já vai pra onde? Hoje tem chão, viu? Eu saio daqui e já vou direto pro Chuí. Então tem algumas horas de viagem por aí, porque lá eu vou gravar alguns outros conteúdos pro Entre Família, para saber um pouquinho como é que funciona essa questão de você estar pertinho de um outro país, morar nas divisas ali, tudo, conhecer realmente o extremo do país, ou quem sabe onde o país realmente começa. Tem gente que realmente tem essa noção, né? Então vai ter uma pessoa responsável para me levar em alguns pontos ali da cidade e conhecer um pouquinho mais daquela região, aproveitar um pouquinho mais aqui do Sul. Lucas, para ti que chegou aqui no Rio Grande do Sul, logo depois da ventania do final de semana, né? Temperatura baixa, o inverno já tá dando com as caras, como é que é enfrentar esse friozinho? Olha, eu tava esperando realmente que fosse fazer um pouquinho de frio. As outras vezes que eu vim visitar aqui a região, tava um pouco calor. Mas eu sabia que ia pegar um pouquinho de frio, mas me surpreendeu e muito. Ainda bem que eu vim preparado, trouxe bastante agasalho. Vou confessar que comprei mais agasalhos quando eu cheguei, porque na hora eu senti realmente o frio. Na hora que eu saí realmente do aeroporto, já senti um pouco do vento, aquele frio que eu falei, cara, não tava esperando tão frio assim. Mas eu tô aqui para realmente aproveitar ao máximo a região, realmente. Aproveitei a encrenca, conheci, tô aproveitando também o friozinho para quando eu voltar lá para São Paulo, aí eu sei realmente que é frio de verdade, viu? Vai ter histórias para contar. Lucas, muito bom conviver contigo ainda por pouco tempo, tá? E você que nos acompanha, é claro que vai ver, vai assistir essas histórias aqui de Cachoeira do Sul, de todos esses lugares por onde o Lucas vai, né, Lucas? Recolhendo histórias de famílias através do programa Entre Família, e nós aqui no NT Sul, com certeza, vamos exibir também esses conteúdos aqui, né, para os nossos telespectadores. Mas com certeza vai ser um super prazer poder compartilhar com vocês. Sou muito grato pelo como vocês me receberam tão bem aqui, super feliz de passar por aqui e conhecer um pouquinho mais da história de vocês, da cultura de vocês. Então fica aí o convite, então, no Entre Família, a partir das 2h30 da tarde, de segunda a sexta-feira, vocês vão conhecer tantas histórias ao redor do Brasil e principalmente aqui do Sul, aqui de Cachoeira. Tá bom então, Lucas, boa viagem para ti, tá? Sucesso aí e bom trabalho também. Parte do que a Novo Tempo nos proporciona também, né? Viagens, experiências, contar histórias e compartilhar com quem nos assiste, né? Exatamente, obrigado, viu? Obrigado, um abração. Daniel, contigo então. Pronto, obrigado Lena, obrigado Lucas aí pelos detalhes, né? Resumindo, vai ter encrenca de Cachoeira no Entre Família. É só ficar ligado, né, nos próximos dias na programação da tarde aqui da TV Novo Tempo, especialmente no programa Entre Família, que traz muitas dicas, né, para as nossas famílias, quantas questões que a gente precisa discutir, né? E o Entre Família traz todos esses detalhes por lá. Bom, nós vamos para a nossa tela, vamos ver aqui as participações dos nossos telespectadores. A Cleusa está participando com a gente, gostaria de agradecer a Deus por ter me devolvido a vida e ao corpo de enfermagem do pronto atendimento e enfermaria Covid. Estive internada por 7 dias, fui muito bem atendida por todos. Está aí, portanto, o recado da Cleusa. Cleusa, ficamos muito, mas muito felizes por você, viu? Nosso abraço, nosso carinho e desejamos aí toda a recuperação possível para você nessa nova fase, né? Pós-Covid. A Luciane Loreto está com a gente. Não concordo com o fechamento do comércio. Então teriam que fechar tudo, porque mercados também têm aglomerações. E as festinhas de final de semana. Tem que ter mais fiscalização e conscientização por parte da população, diz aqui a Luciane. Obrigado, Luciane, pela sua opinião sobre esse tema. Quem mais? A Ivanir Freitas, a culpa por chegar a esse estado é das pessoas que estão até tarde da noite em bares, canchas de bocha e dos jovens que fazem aglomeração. Se todos se conscientizassem da real situação, o vírus estaria controlado, diz aqui a Ivanir, e a gente agradece a ela aí pela participação.
Juliane da Silva Moraes, por que não liberam a vacina da influenza para as pessoas que ainda não podem fazer a vacina da Covid? Questiona aqui a Juliane, destacando, né, que a vacina da gripe, a vacina do H1N1, está ainda na faixa dos idosos, né, nesse momento. E a gente agradece aí também a nossa telespectadora por esse questionamento. Vacina da gripe tão importante, né? Se você está aí nessa faixa, você, nosso telespectador, vá à unidade de saúde e faça a imunização. O NT Sul de hoje está terminando, mas você pode continuar de olho nas notícias através do nosso site. É só acessar novotempo.com/NTSul. E eu te espero amanhã aqui na tela da TV Novo Tempo. É ao meio-dia. Excelente tarde para você, até amanhã. Tchau!